E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre escopos de variáveis. À medida que você começa a trabalhar com funções, outra coisa vai se tornar realmente importante de se entender, que é o conceito de escopo de variável. Portanto, o escopo é uma característica de uma variável que define a partir de quais funções essa variável pode ser acessada. Existem dois escopos principais em C, as variáveis locais e as variáveis globais. As variáveis locais só podem ser acessadas dentro das funções as quais são criadas. Elas não podem ser acessadas por todas as outras funções que existem no seu programa, apenas a função na qual ela foi criada. As variáveis globais, por outro lado, podem ser acessadas por qualquer função do programa, e a razão para isso é porque elas não são criadas dentro de nenhuma função em particular. Nós as declaramos fora de todas as funções, o que significa que cada função sabe onde está e pode acessá-la e manipulá-la. Até agora no curso, você tem trabalhado exclusivamente com variáveis locais. Aqui está um exemplo de uma função main muito simples e uma função adicional muito simples que a gente escreveu. Nesse caso, x, que eu colori de verde apenas para destacar a localidade ou o escopo dessa variável, é local para a função triple. Main não pode se referir a x de forma alguma. Não sabe nem quem é, nem o que é. Nenhuma outra função consegue. De fato, se a gente tivesse outras funções adicionais, ela não poderia se referir a x. Da mesma forma, o retorno, o resultado que eu colori de azul, é local apenas para main. Só o main sabe qual é o resultado da variável e triple não pode usá-lo. Agora, como eu mencionei antes, as variáveis globais existem. Se você declarar essa variável fora de qualquer função, todas as funções do seu programa podem se referir a ela. Então, nesse caso aqui, eu destaquei em verde uma declaração de variável global. Nesse caso, a variável que está sendo declarada é chamada de global, apenas para ser extremamente claro sobre ela. É do tipo float e eu atribuí um valor de 0.5050. Você vai notar que em main e em triple eu sou capaz de me referir ao global. E de fato, se eu passar para o programa como indicado, main primeiro chama triple, triple multiplica o global por 3, o que define seu valor para 1,5 e pouco, 1,5 em 1, algo assim. Então, main também imprime o valor de global. Portanto, main não vai imprimir 0,5050, ele vai imprimir global vezes 3, 1,51. Então, você tem que ter cuidado quando estiver trabalhando com variáveis globais. Embora elas sejam muito flexíveis em ser capaz de passar informações para cada função, também pode ter algumas consequências perigosas se uma função alterar o valor de uma variável antes de esperar que ela seja alterada. Por que essa distinção é importante? Porque nos importamos se algumas variáveis são locais e outras são globais. Bem, quando a variável é passada por valor, o receptor, que é outra maneira de dizer que a função que está recebendo a variável é que é passada como uma entrada, na verdade não recebe essa variável em si, ela recebe sua própria cópia dela para trabalhar. Esta é uma distinção realmente importante. Acabamos de ver há alguns segundos que com variáveis globais, se manipularmos a variável global em uma função, o efeito dessa função é transportado para outras funções. Mas com variáveis locais, isso não é verdade. Cada função, quando recebe variáveis como entrada, recebe cópias dessas variáveis, não a variável em si. Então, qual é o efeito colateral disso? Isso significa que a variável no chamador, a função que está fazendo a chamada de função, permanece inalterada a menos que você substitua. Por exemplo, nesse código foo não é alterado em tudo. Int foo é igual a 4, chamada triple de foo. Dentro de triple, seria de se esperar que foo fosse multiplicado por 3 e retornado, mas na verdade não há efeito nenhum. Aqui, porém, uma diferença muito sutil, isso tem o efeito que queremos. Percebe por quê? Porque estamos substituindo foo em main dessa vez. Então, int foo é igual a 4, foo é igual a triple foo. Quando fazemos essa chamada, o triple obtém sua própria cópia de foo, sua própria cópia de 4. Ele diz retornar 4 vezes 3. E então atribuímos o valor do retorno de triple para foo novamente. Então, isso realmente substituiu foo. Isso é a única maneira de fazer com a variável local. Então, agora, se adicionarmos outra linha de código aqui no final do main para imprimir o valor de foo, ele vai, de fato, imprimir 12. O escopo da variável geralmente não é um problema muito grande se você nomear todas as suas variáveis de coisas diferentes, mas você pode ficar meio desagradável se o mesmo nome da variável aparecer em várias funções, o que vai acontecer muito. Se você já trabalhou no mundo real, onde você está em um projeto, em um programas colaborativos, e pessoas diferentes em equipes estão trabalhando juntas para escrever o mesmo programa ou o mesmo conjunto de programas, elas frequentemente vão reutilizar nomes de variáveis, particularmente os mais comuns, como x, y e j e assim por diante. Mas quando as variáveis têm o mesmo nome, os problemas de escopo podem ficar um pouco mais complicados de analisar. Por exemplo, você sabe o que seria impresso no final desse programa em particular? Então, um minuto, pausa o vídeo, lê o programa. Você pode ver na parte superior que temos uma declaração de função para uma função chamada incremento. Essa função usa um único parâmetro, um inteiro que chamamos de x, e ela gera um inteiro. Esse é o tipo de retorno do início. Então temos main, um par de linhas de código em main, a única coisa das quais é uma instrução de impressão. E lembre-se, essa é a questão aqui. O que realmente será impresso no final dessa função? Então nós temos a definição de incremento abaixo. Então toma mais um suspiro, toma mais um segundo, passa pelo código, rastreia as coisas. Você sabe o que vai ser impresso no final desse programa em particular? Tá bem, eu realmente espero que você tenha levado alguns segundos para olhar e analisar, mas vamos fazer juntos. Então eu risquei a declaração do incremento no topo lá,
foi uma espécie de distração, não é uma variável própria, ela não tem seu próprio escopo, é apenas uma declaração de função, portanto, para fins de tentar analisar o que está acontecendo nesse programa, podemos muito bem evitá-lo. Agora temos nesse caso a razão pela qual esse problema é complicado, é porque temos variáveis locais, tanto no main quanto no incremento, cada uma das quais é chamada de x, e claro, o kernel da questão é que tentar descobrir qual x é alterado e como ele é alterado. Então eu colorei cada instância de x, que é local para vermelho da main, e eu colorei todas as instâncias de x que são do incremento para azul. Observe que nessa terceira linha de main, y é igual ao incremento de x, que o incremento não está passando o x do main, ou o x vermelho está passando uma cópia dele. E só vai funcionar com essa cópia dele, o x azul. Se você gosta de matemática, ou inclinado para exato, você pode ter pensado como x sub m para main e x sub i para o incremento, é a mesma ideia. X sub m ou x vermelhos no slide anterior são as variáveis que são locais. É a instância de x em vez de que é local para main. E x sub i, ou as variáveis azuis no slide anterior, são as instâncias de x que são locais para incrementar. Então, você conseguiu descobrir o que essa função representa no final? Bem, eu sou o Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.